Sejam bem-vindos a este estudo fascinante sobre os eventos que cercaram a ressurreição de Jesus. Hoje, vamos explorar detalhadamente os relatos de Mateus, focando especialmente nos testemunhos das mulheres que estiveram presentes no sepulcro, a intervenção angelical e os significados profundos por trás desses acontecimentos. Vamos entender como esses momentos cruciais não só confirmam a ressurreição de Jesus, mas também fortalecem nossa fé e compreensão do plano divino. Preparem-se para uma jornada reveladora através das Escrituras. Testemunhos apocalípticos da morte de Jesus. Diversos acontecimentos miraculosos ocorreram em resposta ao clamor final de Jesus. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo. No templo, havia dois véus, um separava o lugar santo do pátio exterior, e o outro separava o lugar santo do Santíssimo Lugar, onde estava a Arca do Concerto. O véu interior simbolizava o acesso dos crentes a Deus, como mencionado em Hebreus. O terremoto é um elemento frequentemente usado por Mateus de forma figurada e literal. Ele pode ser visto como um símbolo apocalíptico figurativo que expressa a gravidade da morte de Jesus. Presumivelmente, houve um terremoto, mas a interpretação pode variar. Os pagãos tinham conceitos de seres humanos divinos em suas mitologias. Além disso, seria surpreendente se soldados romanos estacionados na Judéia não estivessem cientes das expectativas messiânicas dos judeus, já que sua presença em Jerusalém visava principalmente garantir que as rebeliões messiânicas fossem rapidamente controladas. Mais importante é a razão pela qual Mateus preserva o testemunho do centurião. Isso cumpre as predições de Jesus de que os gentios substituiriam a comunidade judaica como seguidores de Jesus. As mulheres testemunham a crucificação. Mateus faz um breve comentário sobre a presença de mulheres na crucificação e destaca que elas testemunharam o evento de longe. Todos os 4 evangelhos registram a fidelidade das discípulas, contrastando com os 11 discípulos restantes que não estavam presentes. O Evangelho de João alude ao incidente envolvendo a mãe de Jesus e o discípulo amado ao pé da cruz. O sepultamento de Jesus. Mateus, escrevendo para uma audiência judaica familiarizada com o dia da preparação antes do sábado, não sente a necessidade de explicar este dia, ao contrário de Marcos. Ele menciona José de Arimateia como o discípulo de Jesus e acrescenta que era rico. Com a proximidade do sábado, José de Arimateia envolve às pressas o corpo de Jesus numa mortalha, pois as atividades seriam proibidas. Ele coloca o corpo no seu próprio sepulcro. 2 mulheres chamadas Maria, identificadas por Marcos como Maria Madalena e Maria, mãe de José, testemunham o sepultamento. Depois do sábado, essas mulheres planejam concluir a preparação do corpo. Colocação da guarda na entrada do sepulcro. Somente Mateus registra a colocação da guarda e a controvérsia resultante desse ato. Pilatos permitiu que os principais sacerdotes e fariseus colocassem uma guarda na entrada do sepulcro para evitar qualquer tentativa dos discípulos de roubar o corpo e assim alegar uma falsa ressurreição. Há diferentes interpretações sobre quem eram esses guardas. Alguns acreditam que eram soldados do templo, portanto judeus. No entanto, é mais provável que fossem soldados romanos fornecidos por Pilatos, uma vez que a pena romana por dormir em serviço era a morte. Os principais sacerdotes e anciãos prometeram evitar que Pilatos agisse contra os soldados caso eles fossem acusados de negligência. A ressurreição de Jesus. As mulheres testificam do sepulcro vazio e do Jesus ressurreto. Na manhã após o sábado, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Elas haviam testemunhado tanto a crucificação quanto o sepultamento de Jesus. Agora, elas testemunham o sepulcro vazio e o próprio Jesus ressurreto. Mateus usa o testemunho dessas mulheres para confirmar que Jesus realmente morreu e ressuscitou, refutando o rumor anticristão de que os discípulos roubaram o corpo. Marcos menciona Salomé como uma terceira testemunha, enquanto Lucas lista ainda mais mulheres.
Diferente de Marcos e Lucas, Mateus não menciona que as mulheres estavam indo ungir o corpo de Jesus. Isso pode ser porque Mateus já havia registrado a unção de Jesus por uma mulher não identificada na casa de Simão, o leproso. Jesus havia dito que esse ato foi feito em antecipação ao seu sepultamento. Os judeus tinham o costume de vigiar o sepulcro para garantir que o defunto não revivesse devido a um enterro prematuro. Assim, as mulheres estavam indo retomar a vigília do corpo depois de terem se retirado por ser sábado. No caminho, houve um terremoto. A palavra traduzida por assombrados, seismos, descreve como os guardas ficaram, em consonância com o uso figurado e literal de Mateus. Ele destaca este acontecimento extraordinário com a palavra teis, que serve para chamar a atenção. A ressurreição de Jesus. As mulheres testificam do sepulcro vazio e do Jesus ressurreto. Na manhã após o sábado, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Elas tinham testemunhado tanto a crucificação quanto o sepultamento de Jesus. Agora, elas testemunham o sepulcro vazio e o próprio Jesus ressuscitado. Mateus usa o testemunho dessas mulheres para confirmar que Jesus realmente morreu e ressuscitou, refutando o rumor anticristão de que os discípulos roubaram o corpo. Marcos menciona Salomé como uma terceira testemunha, enquanto Lucas lista ainda mais mulheres. Diferente de Marcos e Lucas, Mateus não menciona que as mulheres estavam indo ungir o corpo de Jesus. Isso pode ser porque Mateus já havia registrado a unção de Jesus por uma mulher não identificada na casa de Simão, o leproso. Jesus havia dito que esse ato foi feito em antecipação ao seu sepultamento. Os judeus costumavam vigiar o sepulcro para garantir que o defunto não revivesse devido a um enterro prematuro. Assim, as mulheres estavam indo retomar a vigília do corpo depois de terem se retirado por ser sábado. No caminho, houve um terremoto. A palavra traduzida por assombrados descreve como os guardas ficaram, em consonância com o uso figurado e literal de Mateus. Ele destaca este acontecimento extraordinário com a palavra teis, que serve para chamar a atenção. O anjo do Senhor e a ressurreição. Um anjo do Senhor, causa do terremoto, remove a pedra do sepulcro. Mateus menciona um anjo do Senhor somente aqui em Mateus 1 verso 20, destacando que tanto o começo quanto o clímax da história de Jesus são marcados por este tipo especial de anjo, cuja aparição às vezes é associada à manifestação do próprio Deus. A aparência do anjo é de um branco brilhante. Após comentar brevemente que os guardas ficam abalados e paralisados de medo, Mateus foca no encontro angelical com as mulheres. Dada a aparência ofuscante do anjo, sua ordem, não temais, não surpreende. Ele informa que Jesus ressurgiu dos mortos e as convida a ver o lugar onde o Senhor jazia. O anjo ordena que as mulheres voltem e informem os discípulos para encontrarem Jesus na Galileia, e que o façam rapidamente. Cheias de medo e grande alegria, as mulheres obedecem ao anjo. Mateus destaca as aparições galileias de Jesus, contrastando a grande rejeição que ele teve em Jerusalém e a subsequente condenação da cidade. Lucas e João também registram aparições de Jesus aos apóstolos em Jerusalém. O encontro com o Jesus ressurreto. No caminho, o Jesus ressuscitado encontra as mulheres. Mateus novamente usa teis para destacar o encontro. Em seu estado ressuscitado, Jesus é corpóreo, as mulheres agarram-se aos pés de Jesus. O verbo grego traduzido por adoraram também pode significar que elas simplesmente se ajoelharam diante de Jesus. É usado para expressar respeito por pessoas de alta posição e por Deus. No entanto, as ações delas parecem mais que uma honra meramente expressa a um líder comum. Aqui no versículo 17, o verbo indica uma honra extraordinária a um ser extraordinário. Como anjo, Jesus acalma os medos das mulheres. Em seguida, ele manda que elas informem aos irmãos dele para que saiam de Jerusalém e vão a Galileia para encontrá-lo lá.
Irmãos se refere aos 11 apóstolos ou aos seguidores fiéis em geral. Conforme Paulo, 500 pessoas viram o Senhor ressuscitado. Anteriormente, Mateus identificara que os seguidores de Jesus são seus parentes. Chegamos ao final deste estudo profundo sobre a ressurreição de Jesus segundo o relato de Mateus. Através dos testemunhos das mulheres, da intervenção angelical e das aparições de Jesus ressuscitado, podemos contemplar não apenas um evento histórico, mas um momento transformador na história da humanidade. Que essas verdades fortaleçam nossa fé e nos inspirem a viver com esperança e confiança na promessa da vida eterna. Lembrem-se sempre do chamado do anjo: não tenhais medo. Que possamos compartilhar com o mundo a boa nova da ressurreição e viver como testemunhas da graça e do amor de Cristo. Agradeço a todos por acompanharem este estudo. Que o conhecimento adquirido aqui possa iluminar nossas mentes e aquecer nossos corações. Até a próxima vez. Que Deus os abençoe ricamente.